Good afternoon. I will begin with one overarching message. We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down, and we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Powell entendeu o problema, no Terraço Cast de número 321. A abertura é Jay Powell, Central Banker do Fed, nos Estados Unidos, falando logo após a decisão do FONC de aumentar os juros no Tio Sam em 75 basis points. Primeira vez que acontece desde 1994 um aumento desta magnitude. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 17 de junho de 2022, sexta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 321 temos de volta o trio mais amado do Brasil, vamos a elas. E aí Raquel, que tá voltando de férias, tudo bem com você? Alô, terraceiros e terraceiras! Estou de volta meio fanha, né? Meio assim, rouca, porque infelizmente peguei Covid. Não peguei no meu casamento, gente. Vou começar com notícia boa, né? Notícia boa foi que as energias positivas de todos os ouvintes do Terraço Cast foram maravilhosas e fez um dia incrivelmente maravilhoso no dia 28 de maio, tá? Pra quem acompanhou ali, pra quem lembra do que fez no dia 28 de maio, um sábado. Fez um dia maravilhoso e tal. Então eu agradeço a todas as energias positivas. Mas a previsão do tempo, ela me deu muita sorte no casamento, né? Um pouco de zica durante a viagem após, né? Que choveu bastante. E aí me coroou com um covidzinho leve, tá? Mas olha, se você, terraceiro, gosta muito de mim, e eu agradeço, né, pelo carinho, saiba que está tudo bem. Eu só estou fanhosa mesmo, aquela coisa bem agradável de fazer um podcast, né, pros ouvidos de vocês. Mas fora isso, tudo tranquilo, tá? Tudo vacinado por aqui. Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia e saindo de férias, mas continuando aqui, Renata. Fala, Renata, tudo bem? Oi, Caio, oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia, e essa semana, além do meu oi tradicional pro Caio e pra vocês, eu queria deixar 2 ois especiais. Um é pro Farofinha, que é o nosso querido editor aqui do nosso podcast do Terraço. O Farofinha tá editando um outro projeto meu, coitado, ele tá ouvindo a minha voz agora, assim, em overdose, então eu queria deixar um oi assim, força, Farofinha, pra você. E o outro oi especial é pra Raquel, né, que tá voltando de merecidíssimo férias, então a gente tem aqui um podcast essa semana, além do Caio, só de mulheres falando de economia pra vocês. E também ela, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo certo? E aí, meus caros terraceiros, como vocês estão? Do lado de cá, vocês podem ver que a minha voz já melhorou, né? Graças a Deus não tô rouca como eu tava na semana passada. E isso consigo traz uma notícia boa também para o tema que venho trazendo aqui, que são os fertilizantes. Espero que vocês gostem desse update. É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter. Além também de informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos e até sobre como você pode comprar uma caneca do Terraço. Confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos pro 321. Raquel, um ano atrás falávamos sobre como os bancos centrais não viam a inflação como problema tão grande assim. Nessa semana, em mais uma super quarta, tanto aqui no Copom quanto no Tio Sam com o FONC, vimos reações fortes ao movimento inflacionário. Conta mais sobre essas decisões tomadas e o que podemos esperar para as próximas.
Então, vamos falar de política monetária, né? Faz tempo até, né, que eu não falo de política monetária, faz tempo que eu não falo aqui no podcast, mas a gente tentou dar uma variada, né? Não falar tanto só de inflação e juros, mas, de fato, né, é só o que se fala hoje, inflação e juros. E, particularmente, nessa semana que passou, porque teve a super quarta, né? A super quarta foi um dia em que teve bom surf, né, na minha super quarta de manhã, ainda não estava convidada, então foi um ótimo dia de surf, mas além disso, também teve, né, o resto de super, que as pessoas não se importam do que eu estava fazendo, que foi reunião de política monetária. Então a gente teve reunião de política monetária nos Estados Unidos, né, com o FONC, e reunião de política monetária no Brasil com o nosso Copom, nosso Comitê de Política Monetária. Eu já vi um detalhe aqui, né, eu já ouvi algumas pessoas falando em alguns lugares escritos, inclusive, Comitê de Políticas Monetárias, né, no plural. E isso não tá certo, gente, por quê? Porque a política monetária, ela é uma só. Então, eu quis começar falando desse plural, porque assim, como a política monetária é uma só, tem uma decisão, né, que é sobre pra onde vai a taxa de juros, e aí tudo o entorno da taxa de juros, que são medidas macroprudenciais, né, que às vezes acompanham aí pra tentar reforçar o esforço ali do Banco Central de controlar a inflação, mas a política monetária, então, é pra onde vai? Ela é contracionista, ela é expansionista. Então eu comecei falando disso, por quê? Porque tá todo mundo contraindo, né? Então aqui no Brasil, começando pela nossa terra aqui, a gente sabe que a gente já tá no território de contração, né? No território aqui de uma política monetária contracionista há algum tempo, né? Depende muito do cálculo, né? Tem gente que fala que a política contracionista é que a nossa taxa básica de juros tá por volta de 6, 6,5, 7, mas, né, ela varia, eu tô mais ali no campo dos 7%, né, nominal, né, da taxa Selic nominal, ou seja, isso significa que tudo acima disso é uma taxa contracionista, que tem o objetivo que de desaquecer a atividade econômica, né, desaquecer a demanda por bens e serviços e, portanto, né, desaquecer a inflação. Lembrando sempre, gente, sempre que eu falo de inflação eu falo disso, mas nunca é demais, que toda vez que eu falo alguém me fala, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. A inflação, quando a inflação baixa, os preços não caem, eles só passam a subir de maneira mais devagar. Então, se você tá lá falando, tá tudo caro, sim, a impressão de que as coisas subiram muito rápido, mas você dificilmente, a não ser que seja uma redução de impostos, né, específico sobre um bem e serviço, ou se seja uma promoção, você vai ver algum bem e serviço, né, caindo de preço quando a inflação começar a ser controlada. Eles só vão passar a subir de uma maneira mais devagar. E aí, obviamente, a gente tem ali, né, com o tempo, os salários vão fazendo esse catching up, e aí não tem essa mesma impressão de que tá tudo caro, porque tudo não vai estar subindo tão rápido. E o que o nosso Copom, ele decidiu? Ele subiu mais uma vez a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 pontos percentuais. Então, ela foi de 12,75% para 13,25% ao ano. Então, gente, isso quer dizer que se você coloca lá um investimento ali, né, simples, ali no Tesouro Selic, né, que é um título do Tesouro Direto, né, você tá lá emprestando dinheiro pro governo, ele tem liquidez diária e tudo mais, é o título super seguro, mais seguro, né, pro caixa. Então, quer dizer que os brasileiros estão com caixa que tá rendendo 13,25% ao ano. Isso é muito, tá? É muito rendimento. Mas isso também quer dizer, né, que todos os empréstimos, né, todo crédito da economia também tá mais caro. Não tá só caro pro governo que tem que te pagar mais, né? É a taxa básica de juros, então fica caro para todo mundo, né? Então a gente vai ver, sim, quando a gente olha os dados de crédito, a gente já vê essa elevação, né, do crédito, assim, do custo do crédito para as famílias e para as empresas, e a gente já começa a ver ali na ponta uma certa redução das concessões de crédito, né? Então, assim, do volume de crédito. Concessão, acho que nem tanto, mas do volume a gente começa a ver já uma redução. Por quê? Porque as pessoas estão ficando mais endividadas, né? Ou seja, quer dizer que elas pegaram mais dívidas, a dívida delas tá mais cara, né? Então isso elas não estão contraindo mais e mais dívidas porque as novas taxas de juros vão ser cada vez mais altas. Então, com isso que o Banco Central, ele acaba desaquecendo a atividade. E o que o Copom falou, né? Então, depois de toda a reunião do Copom tem o comunicado. É diferente dos Estados Unidos, aqui não tem um pronunciamento do nosso presidente do Banco Central. E no comunicado, eles disseram ali que não deram tanta atenção quanto deram no último comunicado pro cenário internacional, em termos de, eles não falaram da guerra, não falaram de medidas de lockdown na China, mas assim, tava muito implícito ali que, dado o ambiente incerto internacional, o que eles destacaram do ambiente internacional foi justamente a consequência disso tudo, né, que é a elevação de taxas de juros nos países desenvolvidos. Então, do último Copom pra cá, realmente, a gente teve o Banco Central americano apertou o tom, o Banco Central europeu apertou o tom, então todo mundo apertando o tom aí, né, elevando as taxas de juros, indicando que vai elevar as taxas de juros para além do esperado há pouco tempo atrás. Então, com taxas de juros
juros em países desenvolvidos subindo, obviamente isso impacta aqui os emergentes, né? Porque a taxa de juros ela é sempre relativa. A nossa taxa de juros é alta em relação ao quê? Né? Em relação às outras taxas de juros. Então, quanto mais altas as taxas de juros de países desenvolvidos, mais alta tem que ser a nossa taxa de juros, né? Então, assim, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, tá lá 3%? Poxa, então, se esse título vai estar me pagando 3% nos Estados Unidos, risco zero e tal, em dólar, né? Por que eu vou comprar aqui o título brasileiro? Né? Ele tem que me pagar ainda mais, né? Então, é tudo uma questão relativa que vai mexendo nos preços, né? E no financiamento, principalmente no crédito, são as condições financeiras que a gente chama, né? Então, é quando a gente olha sempre no longo prazo, muito mais do que essa Selic de curto prazo. Mas, logicamente, quando a Selic de curto prazo sobe, todo mundo sobe junto. Então, eles chamaram a atenção para isso e também para a inflação corrente, né? Bastante alta, apesar de algumas surpresas positivas aí, recentes, eles acabaram chamando a atenção para a atividade econômica também, né? Que veio, assim, surpreendendo positivamente, mas que para a inflação isso não é a melhor coisa, né? Porque a atividade, uma economia que tá aquecida, a demanda por bens e serviços está alta. Então, os price makers, né? Aquelas pessoas que fazem o preço, conseguem repassar esse aumento de preço. Então, a inflação começa a ficar disseminada. E eles também chamaram a atenção a isso. Então, não é só os itens que são mais suscetíveis ali a choques de oferta, né? Como a gente vê ali em commodities, né? Como a gente vê em industriais. Então, que muito relacionados aí ao preço de commodities em alta e também aos desequilíbrios nas cadeias de produção causados pelas medidas de isolamento na China, mas também nos serviços, né? Então, são outros setores que não têm relação com esse choque de oferta, né? Então, aí quando a gente fala aí que a inflação começa a estar disseminada na economia. E isso preocupa. E aí, gente, o grande destaque, né? Além de tudo isso, então, nesse cenário já bastante complicado, o Banco Central chamou atenção para a questão fiscal, né? Justamente para eles foram bem claros, né? Que o cenário base deles ainda não incorpora as medidas de redução de impostos, né? Que estão sendo propostas aí. Então, não falaram muitas vezes, mas é bem óbvio que eles estão falando ali das medidas de combustíveis, né? Do PLP 18, que vai tornar, né? Combustíveis, energia elétrica, enfim, vários tipos de combustíveis ali, como vai tornar serviços essenciais, o que exige que o ICMS seja o ICMS dos produtos essenciais, que hoje é 17%, né? Então, uma grande redução de imposto. E também a PEC dos combustíveis ali, né, do governo, que proposta pelo Executivo, de zerar PIS/COFINS ali para alguns combustíveis e também o ICMS. Então, assim, é uma redução que acontece, é uma redução sim, aí de fato o preço cai, porque o imposto cai, e aí se houver, né, de fato esse repasse, né, se os price makers, os vendedores ali, os postos de gasolina, as distribuidoras não tomarem esse lucro para si, eles repassam para os clientes, e aí isso nunca é 100%, nunca é para os consumidores, mas tem uma redução, e aí o preço cai na bomba. Mas isso volta, né? Volta porque, primeiro, né, a redução a zero do ICMS, ela é só para esse ano. Então, ano que vem volta, e volta em forma de inflação, né? Então, esse ano cai, ano que vem sobe. E a parte dos estados, né, tornar serviço essencial, isso é permanente. Porém, né, não, como é permanente, assim, vão parar de ganhar dinheiro, esse dinheiro, vão fazer o quê, né? Eles vão ter que compensar de alguma forma, né? Então, o governo, a proposta que está sendo discutida, de fato, tem uma compensação da União para os estados, mas é também temporária, só durante um ano. E aí, depois, os estados, eles podem fazer o quê? Ou subir o próprio ICMS, né, para produtos essenciais, eles podem subir, não precisa ser 17, pode ser 25, né? O que acarretaria que eles subiriam para todos os essenciais, ou subir outros impostos. Então, assim, não tem almoço grátis. O bom e velho não tem almoço grátis, e esse almoço que não é grátis, ele vira inflação no dia seguinte. E o Banco Central deixou isso claro, que, olha, apesar de ter um impacto negativo para a inflação esse ano, o impacto para o ano que vem, para o horizonte relevante de política monetária, que é para onde a gente está olhando, dado que, que demora, tem um lag ali de quando a gente sobe juros, etc. Isso vai pressionar para cima a inflação. Então, de fato, o Banco Central deixou, assim, foi um recado, dependendo do seu ponto de vista, ele pode ter sido considerado dovish ou hawkish, né? Ou seja, mais duro ou mais mole contra a inflação. Mais duro, porque ele trouxe essa questão fiscal e deixou, claro que vai ter mais um ajuste, né? Não parou, mas vai ter mais um, ou também de meio ou de 0,25, né? Então, levando aí a Selic para 13,5 ou 13,75. Acho mais provável aí 13,75, dado o cenário. Mas, ao mesmo tempo, eles costumam trazer o ano 2 anos à frente, né? Falar de 2024, no caso, só em agosto do ano corrente, né? Falar do ano seguinte, do seguinte. Mas não, eles começaram a falar já agora. Ou seja, eles empurraram, né, a entrega da inflação lá para 2024. A gente vai entregar a inflação na
meta em 2024. Então, assim, largou a toalha? Não, né? Porém, porque tem muitos choques de oferta, etc. Porém, pode ter sido considerado dovish aí por alguns. Então, conclui-se neutralidade. Mas na vida, no dia a dia do brasileiro, né, isso significa que sim, o crédito tá ainda mais caro. A gente tá no momento de tudo caro, né? De inflação alta, crédito caro. Mas podem ter certeza, gente, pior do que juros altos é a inflação alta. Então, ele é um remédio amargo, mas super importante aí pra controlar a inflação. Mas é lógico que, né, se do lado fiscal não colaborar, esses juros têm que ser cada vez mais altos. E aí, gente, falando de Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, como esperado também, o FONC, né? O Comitê de Política Monetária do Fed, do Banco Central Americano, subiu os juros em 0,75. Olha que loucura, né? Vivemos para vivenciar esse momento em que o Banco Central Americano subiu mais que o brasileiro numa reunião. Mas eles estavam muito mais abaixo, eles começaram isso ontem, a gente começou em março do ano passado. E veio nessa toada forte de altas. E aí, eles subiram 75, a taxa tá se aproximando do neutro, né? Chegou ali entre 1,5 e 1,75, né? Tá se aproximando do neutro e realmente muito abaixo da nossa ainda. É lógico que a gente tem que levar em consideração que ele é em dólar, mas a inflação tá muito alta, então o juro real lá ainda tá bem negativo. Porém, né, foi um recado ali, enfim, eles não subiam de 75 desde 94, né? Então faz muito tempo que não tinha essa porrada aí de juros. Só que o recado, ele foi considerado, é engraçado também, né? Depende do ponto de vista, depende do que você tava esperando. 75, considerado hawkish, né? Ou seja, um recado forte contra a inflação. Mas parte do mercado achou que podia ser pior, né? No sentido de, poxa, eles podiam ter subido ainda mais, o que aumenta ainda mais a chance de recessão, né? Porque juros mais altos desaceleram a economia. Se eles desacelerarem demais, entra numa recessão, né? E como, né, os americanos ali não estão acostumados com esse tamanho de juros, né? E eles são muito alavancados, cartão de crédito, hipoteca, etc, etc. Isso pode causar uma crise bastante grande, né? A depender de quanto que os juros sobem. Mas os juros ali, então essa é a grande questão. Mas o mercado leu, por que leu como, podia ser pior? Porque no depoimento, depois da reunião, o Jerome Powell, né, o presidente do Fed, falou, olha, não considerem 75 como algo normal. Então, assim, disse que tá aberta a porta, pode ser 75 na próxima, mas assim, pode não ser também, né? Então não disseram, a gente vai de 75 aqui para todo sempre, até a inflação cair. Mas é um cenário muito diferente, né? Um cenário que a gente tá falando aí que antes a gente tava falando de um juros que ia chegar, que talvez chegasse no neutro até o final desse ano, e agora a gente já tá falando de um juros que, cara, tá se aproximando rápido do neutro, né? O neutro nos Estados Unidos tá por volta de 2,5, né, em termos nominais. Mas é impressionante pensar também que eles ainda estão em território expansionista, ou seja, né, ainda tá aquecendo a atividade, né? Então isso demora, obviamente, dá pra dar um susto muito grande, porque a gente sabe que pode causar, aí o remédio pode ser pior. Essa aí, o pior é emenda do que o soneto, como diria minha mãe. Mas é isso, então, esses foram os recados, e por isso que o mercado virou ao contrário, né? Tem todo esse medo, então, assim, o mercado reagiu bem, aí hoje que é feriado no Brasil, o negócio virou de novo, tá todo mundo com muito medo de uma recessão, né? E também tem uma reprecificação estrutural de ações lá, né? Porque quando você faz o valor justo da ação, você desconta pela taxa de juros de longo prazo, né? E aí, quando a taxa de juros sobe, esse desconto é maior, obviamente, aí você tem uns juros menores, né? É uma coisa meio óbvia, porque, assim, isso é pura matemática, mas você pensar que você tá falando de empresas que você tá tentando calcular o valor futuro da empresa pra trazer ao presente e falar, o valor justo é isso, porque essa empresa vai crescer tanto, né? Só que você tem os juros, porque todo mundo precisa se financiar. Então, quanto maiores os juros, né, menor o valor justo hoje. Então, tem uma reprecificação estrutural também no mercado de ações. E quem sofre mais são as empresas de tecnologia aí, que são aquelas que normalmente têm grande parte, né, o que elas prometem é o seu lucro na perpetuidade, né, e não hoje. Então é isso, gente. É mais ou menos o que a gente teve aí de políticas monetárias aí nessa última super quarta. A grande mensagem dessa super quarta foi a seguinte: entendemos que a inflação é um fenômeno mais resistente do que gostaríamos, então estamos apertando os cintos e o dinheiro grátis que tanto impulsionou a economia global começa a dar adeus agora. Inclusive, uma outra mensagem interessante que veio para além dessa mais recente decisão do Fed. Aparentemente, ele ainda é o Banco Central do mundo. Uns tempos atrás se discutia sobre qual seria a sua influência sobre o resto dos países. Dado que essa decisão, 75 basis points para cima, chamou decisão de emergência no Banco Central da Inglaterra, da Suíça, o europeu e até mesmo bateu em um aumento forte de 10% nos juros longos do Japão. Um aumento de 10%, tá, pessoal? Não foi para 10%, não me entendam mal aqui. Sobre esse aumento do Fed ter sido maior que o da Selic, 75 basis points lá e 50 basis points aqui, foi a primeira vez que aconteceu em 40 anos, o que também coincide com a última vez em que a inflação esteve tão alta por lá.
com os dados de maio, de 8,6% de CPI, que é a inflação ao consumidor, em 12 meses, 8,6% é o maior nível desde dezembro de 1981, lá nos Estados Unidos. Powell parece estar hoje onde Roberto Campos Neto estava um ano atrás, mas enfim, acordou. Por aqui, os juros talvez param abaixo de 14%, já na próxima reunião do Copom, e por lá, os aumentos devem seguir em frente, superando 3%. Fato curioso, no Dot Plot, que é uma divulgação do Fed após reuniões do FONC, em que os diretores que tomaram a decisão falam onde esperam que os juros estejam nos próximos tempos, todos os membros do FONC esperam que a taxa de juros lá encerre 2022 acima de 3%, e 5 desses membros esperam hoje que a taxa de juros encerre o ano que vem, 2023, na faixa entre 4% e 4,5%. Considerando que viramos o ano esperando de 2 a 3 aumentos de 25 basis points, isso é realmente sinal de que o cenário mudou muito em apenas 2 trimestres. Se até agora discutíamos quando o Fed acordaria para a inflação e começaria a enxugar o dinheiro globalmente, agora entra na sala uma outra questão: em quantos trimestres a economia dos Estados Unidos entrará em recessão? Segue conosco que você certamente ficará por dentro disso. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. E o Caio essa semana pediu para eu comentar aí, né, o que ele chamou de aventuras do Joe Biden, sempre me passando assim, né, assuntos muito interessantes para comentar com vocês. E o Joe Biden, a gente tem falando, né, desde o começo do ano, na verdade, dos problemas que ele tem enfrentado aqui na economia dos Estados Unidos e quanto isso tem impactado a popularidade dele e a expectativa, né, de que os democratas possam perder tanto a maioria na Câmara quanto no Senado nas eleições de midterms que a gente tem agora acontecendo no segundo semestre. E como eu comentei com vocês também nas últimas semanas, né, os americanos de fato assim, eles têm culpado, né, o Joe Biden pelos problemas econômicos do país. Os Estados Unidos, como a gente tem comentado, né, não é que está em recessão, né, a economia até que está crescendo, o desemprego também não está alto, mas a inflação é o que preocupa, é a principal preocupação, principalmente a inflação dos preços de energia, porque isso é uma coisa que afeta, né, todo mundo, né, do mais rico ao mais pobre. É claro que o mais pobre acaba sofrendo mais com a inflação, a gente já falou isso aqui também, mas afeta a sociedade como um todo. E como a gente costuma dizer, né, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. O Joe Biden já tentou culpar, na verdade, assim, até com certa razão, claro, né, o Vladimir Putin por esse aumento do preço do petróleo, porque é óbvio que a guerra da Rússia contra a Ucrânia é um dos fatores, né, ou talvez um dos principais fatores do aumento do preço do petróleo, mas não é o único, né. Além desse problema, digamos, de oferta, né, que a gente tá vendo por causa da guerra na Europa, a gente tem vários, né, a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Então você tem esse problema de oferta por causa da guerra, mas você também tem outros dois problemas que a gente pode citar, né? Outro problema é o problema de demanda, né? A gente tem uma demanda reprimida muito grande por conta da pandemia. Agora, né, a pandemia tá, atividade econômica, né, principalmente a atividade econômica de turismo, digamos assim, né, de movimentação, tem aumentado. Agora é férias de verão aqui nos Estados Unidos e na Europa também, né, em todo o hemisfério norte. Então tem uma demanda por viagens, né, tanto de carro quanto de avião. A gente tem visto, né, os aeroportos aqui, né, inclusive eu vou viajar pro Brasil amanhã de férias, já recebi um comunicado de que o aeroporto está super lotado para chegar muito antes, porque as filas na checagem de segurança estão enormes e tal. Então tem, né, a gente tem um problema de oferta, um problema de demanda e ainda tem um problema das próprias empresas de petróleo tentando recuperar, né, o prejuízo que eles tiveram no passado. Vocês devem lembrar, né, no auge da pandemia lá em 2020, né, os preços despencaram porque as pessoas ficaram, né, presas em casa, né, na maior parte do mundo. Teve uma época assim que a gente até brincava, né, eu vou chegar para abastecer o carro, vão me pagar um café para encher o tanque só para tirar a gasolina, né, do estoque ali, né, os preços caíram muito, as margens também caíram, então tem também essa tentativa, assim, digamos assim, de recuperação do lucro das empresas que sofreram durante os anos de pandemia. Então você tem um problema de oferta, um problema de demanda e um problema, assim, de tentativa de recuperação de preços das empresas. Obviamente o preço disparou. Para vocês terem uma ideia, aqui na Califórnia essa semana eu paguei $7, mais de $7
dólares o galão de gasolina. Fazendo uma conversão rápida, que eu fiz uma conta assim meio de padaria, daria mais de R$9 o litro da gasolina aqui nos Estados Unidos, né, na Califórnia. A Califórnia tem um preço um pouco acima da média do país, mas mesmo assim, né, os Estados Unidos, onde a gasolina em geral é até mais barata do que no Brasil, agora eu tô pagando R$9 o litro aqui. Quer dizer, realmente assim, pro americano é um completo absurdo. Os preços estão realmente muito altos, nunca tiveram, né, tão altos assim, principalmente na bomba, e os consumidores obviamente estão muito insatisfeitos com relação a isso. O Joe Biden, né, tá tentando de tudo para tentar reduzir esse preço do petróleo, né? Ele já liberou uma quantidade recorde, né? Os Estados Unidos têm um estoque estratégico de petróleo que ele consegue liberar quando tem necessidade. Ele já liberou estoques recordes e isso ainda não conseguiu fazer o preço ceder. Pelo contrário, né, o preço na bomba continua subindo, e essa semana ele resolveu mandar uma carta para as 7 principais, né, as Big Seven, as 7 principais empresas produtoras de petróleo nos Estados Unidos. Mandou uma carta dizendo que as margens de lucro estão absurdas, estão no recordes históricos. Mandou uma de Aécio Neves, assim, né? É inaceitável isso que está acontecendo, né? Disse que mandou a secretária de energia, né, conversar com as empresas e pedir explicações de por que a margem está tão alta, o que pode ser feito para aumentar a oferta no curto prazo, pediu explicações de diminuição de capacidade de refino de 2020 para cá. Enfim, né? Tá tentando aí, né? Já tentou jogar a culpa no Biden, tá tentando jogar a culpa nas companhias de petróleo também. E é claro, né, o Putin tem a sua parcela de culpa, as companhias também podem ter, mas assim, né, não adianta, né, o consumidor quer que o presidente do país resolva o problema, e o principal problema, né, da capacidade de produção de petróleo, né, de gasolina, na verdade, de diesel, tal, né, é a refinaria, é o gargalo, e as refinarias também estão com problemas, né, estão com medo de investir também muito, porque já tiveram problemas no passado, já tiveram, como na própria pandemia, uma queda absurda da demanda, então também tem essa dificuldade de investir muito num mercado aí, né, que é volátil e que todos os governos vivem falando que querem diminuir a dependência de petróleo, que querem diminuir a necessidade de petróleo, né, mas ao mesmo tempo pedem para as empresas investirem mais, principalmente na capacidade de refino. Uma outra incoerência, digamos assim, né, que a gente está vendo, né, são os democratas, né, ao mesmo tempo querendo que as empresas de petróleo produzam mais e, por outro lado, né, estão agora ameaçando uma sobretaxa, né, um sobreimposto, um superimposto no excesso de lucro das empresas de petróleo. Então tem 2 senadores americanos, né, um de Oregon e a outra, a Elizabeth Warren, que é de Massachusetts, né, eles estão propondo esse sobretaxa de 21% no excesso de lucro das empresas produtoras de petróleo, em todas as empresas que têm receitas acima de $1 bilhão, né. Eu digo assim, né, que é incoerência, porque assim, como é que você quer, ao mesmo tempo, incentivar o aumento da capacidade produtiva, incentivar a oferta e, ao mesmo tempo, ameaçar um sobreimposto no excesso de lucro dessa produção? Quer dizer, né, até eu que não sou formada em economia, né, até eu que fiz administração de empresas, sei que isso daí não deve funcionar muito bem. Então, realmente, assim, né, a gente tá, né, os Estados Unidos estão, né, o Brasil, o mundo inteiro, né, tá nesse mesmo dilema, né, o de querer diminuir os preços do petróleo. O Biden, inclusive, agora no mês que vem vai lá visitar o príncipe da Arábia Saudita, né, aquele príncipe que é, né, acusado ou grande suspeito de ter mandado matar um jornalista dentro do consulado. Quer dizer, na própria campanha, o Joe Biden falou que esse príncipe da Arábia Saudita era uma pessoa horrível e tal, né, e a gente, né, brinca aqui, né, o príncipe vai lá visitar o príncipe picadinho, até isso ele vai fazer, né, para poder tentar diminuir o preço do petróleo, da gasolina e do diesel aqui na bomba para os americanos. Mas é aquilo, né, que a gente tem falado, não adianta também gritar, não adianta reclamar com as empresas, não adianta chorar e culpar os outros, né, é um problema aí que o mundo inteiro está enfrentando e que os presidentes precisam ser mais criativos, digamos assim, né, no sentido de que buscar fontes de energia alternativas e tal, dar subsídio de verdade para as pessoas que estão precisando, né, as famílias mais pobres e tudo mais que não tem como sobreviver, mas não adianta querer tentar mudar as leis da economia, porque isso a gente sabe, né, já viu várias vezes que acaba não dando muito certo.
Biden está cada dia mais correndo atrás do padrão Homer Simpson de qualidade quando o assunto são as ideias para lidar com o cenário econômico de curto prazo. A culpa é minha e eu coloco em quem quiser, é realmente um belo resumo do que está acontecendo. O atual alvo são as empresas petrolíferas, que estão quase diante de um imposto sobre lucros extraordinários. Você não ouviu errado, estamos falando mesmo dos Estados Unidos e não de algum outro país latino-americano que é acostumado a tentar medidas testadas e fracassadas diversas vezes, apenas com base no agora vai dar certo. Um questionamento que deve ser feito é o seguinte: em mercados de longo prazo, investimentos feitos no ponto imediato, no tempo imediato, podem começar a trazer resultados em alguns trimestres ou mesmo até alguns anos. Então há um claro descasamento entre oferta e demanda aqui. Agora, diante de uma intenção global de mudar as matrizes energéticas, o que se resume em uma sigla de 3 letras que anda meio esquecido ultimamente, ESG, faz sentido demandar um aumento forte de curto prazo, com investimentos bastante salgados, de um setor que em uma janela de mais de 10 anos será, sem força de expressão, boicotado por muitas nações como hoje se anuncia. Trata-se de uma situação delicada no mundo inteiro e que acaba resvalando diretamente nos mandatários da ocasião. Se eles podem efetivamente fazer algo para alterar a demanda global e, consequentemente, os preços, é difícil dizer. Este âncora que aqui faz essa ancoragem nesse momento acredita que não. Esse tipo de atuação é bastante inócuo, mas enfim, fechando aí o parênteses. Mas no momento, encontram-se em diversos lugares líderes globais sobre a batuta simpsoniana de decisões e atribuição de culpa. Inclusive, a Renata comentou aí, né, dessa carta do Joe Biden para as 7 maiores produtoras aí, né, do setor de petróleo nos Estados Unidos, e uma delas, a ExxonMobil, já respondeu. Inclusive, nessa resposta, ela deixou bem claro 2 pontos. O primeiro é que ela continuou investindo mesmo durante a pandemia, né, que é esse ponto que a Renata disse, né, que durante a pandemia os preços caíram muito e as empresas perderam muito dinheiro e tudo mais. Um dos aspectos que a ExxonMobil colocou aí nessa sua resposta é que ela continuou investindo durante a pandemia, quando perdeu mais de 20 bilhões de dólares aí no processo. E o segundo ponto é que espera do governo políticas claras e consistentes que façam esses investimentos valerem a pena. Literalmente, como é que a ideia é, por favor, acelerem a produção, se daqui 10 anos a ideia vai ser, pode cortar a produção aí, porque vocês não serão mais tão utilizados com base em força legal. Se vocês tivessem a missão de direcionar investimentos aí de vários bilhões de dólares que maturam em, 10 anos, para daqui 10 anos serem boicotados, o que é que vocês fariam? Então, é exatamente isso que vocês pensaram, por isso que nós temos esse descasamento. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, diante do conflito na Ucrânia, uma grande preocupação foi com a vinda dos fertilizantes para o Brasil e o quanto isso prejudicaria nossas próximas safras, já que importamos grande parte desses insumos em nosso agronegócio. Como é que está a situação agora que já temos alguns meses de guerra? O aumento do custo dos fertilizantes se tornou um tópico muito frequente desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tiveram várias manchetes que preocuparam as pessoas sobre desabastecimento, escassez de alimentos, preços mais altos de comida, enfim. E aí, eu assisti uma entrevista com o Josh Linville, que é o diretor de fertilizantes da StoneX, que é uma grande empresa do setor. E que, inclusive, também é uma boa pessoa para vocês seguirem no Twitter, tá? Fica a dica. Ele disse que, embora o conflito entre a Rússia e a Ucrânia possa ter colocado o preço dos fertilizantes em foco, está longe de ser o único fator em jogo para essa crescente que a gente viu dos preços dos fertilizantes. Primeiro de tudo, quando a gente fala de fertilizantes, quais são os produtos exatamente que a gente está se referindo? Porque geralmente se engloba tudo em fertilizante, mas normalmente são os 3 principais, que são nitrogênio, fosfato e potássio. O nitrogênio, quando a gente fala de nitrogênio, se divide em ureia, UAN e anidro. A ureia, para quem não sabe, é o fertilizante mais usado na agricultura mundial como fonte de nitrogênio e é um fertilizante sólido, granulado ou pastilhado, e ele tem 45% de concentração.
de nitrogênio. O UAN é uma sigla em inglês que aqui para os nossos fins de terraceiros, porque eu nunca fui muito boa em química, é um fertilizante nitrogenado líquido. E aí, dentro do grupo de fosfato, né, lembra que eu falei que são 3, nitrogênio, fosfato e potássio? Dentro do fosfato, a gente tem o DAP e o MAP. Mas aí já fica muito técnico e ambos são fosfato e potássio também vou lidar aqui só como potássio mesmo. Enfim, quando a gente diz fertilizante, a gente está falando da dinâmica de mercado dos fertilizantes, né, desses 3 elementos e é o que a gente costuma fazer referente. O fato é que essa dinâmica de preços de fertilizantes não é algo que aconteceu do dia para a noite por conta da situação da Rússia e da Ucrânia. Quando a gente fala de Rússia, a gente precisa lembrar que o setor de energia tem grande importância dentro da economia russa. Por exemplo, o gás natural gera um grande fluxo de receitas e os fertilizantes também. É um dos principais. A Rússia é responsável pela exportação de 14% da ureia usada no mundo, UAN de 25% a 31%, fosfato 10%, potássio 20%. E aí, apesar do embargo, alguns países, tipo o nosso, tipo a Índia, o México, estavam dispostos a comprar fertilizantes da Rússia. O problema é qual navio vai querer ir para uma zona de guerra, né? Essa era a preocupação inicial. Os países já estavam operando a sua capacidade máxima internamente, então não tinha para onde expandir essa capacidade, né? Porque para você expandir a capacidade de produção de fertilizante, você precisa ou ter reserva, que não é algo escalável, né? Você não pode, sei lá, plantar isso, não é algo ou tem ou não tem. Precisa de dinheiro e de tempo. Mas enfim, fora isso, desde o início da pandemia, a gente teve alguns outros eventos, né? Fora essa questão da Rússia e da Ucrânia. E esses outros eventos aumentaram os preços também. Em 2020, se dizia que o milho era vendido a preço de soja e a soja era vendida a preço de boi. Mas isso já era uma piada para falar o tanto que os preços subiram naquela época. Em 2021, passou um furacão em Louisiana, nos Estados Unidos, e muita produção foi perdida. Outra coisa, o governo chinês. Como na China o governo pode, digamos, ter mais controle econômico, né? E aí sim, do dia para a noite, eles viram que o preço mundial dos fertilizantes estava subindo muito e falaram, olha, nossos produtores não podem pagar esse preço, então a gente vai fechar as portas para o mundo e proibiram a exportação de ureia, sendo que a China produz 36% da ureia do mundo. Ou seja, é uma regra básica de oferta e demanda que vinha fazendo com que os preços dos fertilizantes aumentassem. E aí vem o debate, né, que eu falei no início, sobre desabastecimento de comida, sobre risco de fome, enfim, realmente, o supermercado ficou muito caro. Muitas pessoas podem culpar o presidente, mas o fato é que chegou na comida por consequência da geopolítica, mesmo que seja do outro lado do mundo. Mas, o que a gente está vendo agora? Que a ureia, que é o nitrogenado mais popular entre os agricultores, inclusive aqui do Brasil, vem caindo muito, né? De abril, quando foi o recorde histórico, até agora, já caiu 35%. A tonelada foi de $1.000 para mais ou menos $650. O MAP, que é um tipo de fosfato, recuou 20% entre abril e o início de junho. O principal motivo para essa queda foi justamente a diminuição das compras entre os maiores produtores do mundo, né? Especialmente de grãos, como o Brasil e os Estados Unidos. O consultor Carlos Cogo, que inclusive foi o Caio que me apresentou, outra pessoa interessante para vocês seguirem no Twitter, lembrou que na crise de 2008, que também foi um período de altas históricas dos fertilizantes, os Estados Unidos cortaram o uso de fósforo em 30% e de potássio em 40%. Eu já falei aqui antes, no episódio de Páscoa, inclusive, se vocês quiserem ouvir de novo, é o número 310, que aqui no Brasil nós importamos a maior parte do fertilizante que é usado no agronegócio. E para evitar mais impacto, os produtores aqui brasileiros estão preferindo adubar menos as lavouras e aproveitar mais o banco de nutrientes do solo para manter a produtividade. E aí, outro lembrete. Os fertilizantes não entraram na lista de sanções que o Ocidente fez à Rússia. Os embarques russos estão acontecendo, mas acontecendo em menos quantidade que o normal. Então, aquele medo de desabastecimento no Brasil caiu bastante. E aí, com isso, a gente pode começar a pensar numa redução de demanda global por adubos e, com isso, diminuir, de certa forma, o ciclo de alta dos preços.
O diretor de fertilizantes da StoneX aqui no Brasil disse que ele acredita que a gente pode ver mais um recuo no preço dos fertilizantes a partir do desenrolar da crise geopolítica na Rússia e do retorno da China ao mercado. Ou seja, mexeram com as principais peças quando a gente fala em mercado de fertilizantes, Rússia e China. E aí, quando isso se normalizar, a gente espera que os preços também se normalizem para aquela saudosa época pré-Covid. Evidência super anedótica para começar esse comentário. Meu cunhado, um abraço, Isidoro, tá nos ouvindo, que é muito conectado com o agro. Meu cunhado é muito conectado com o agro, já me falava de aumentos nos fertilizantes há pelo menos um ano. Então, realmente não foi algo que o conflito entre Rússia e Ucrânia construiu da noite para o dia. No fim das contas, a grande complicação desse caso está na enorme retomada econômica que acompanhamos nos últimos trimestres, que também tem tudo a ver com o quanto o avanço da demanda não conseguiu ser suprido pela oferta. E tem tudo a ver também com essa liquidez imensa financeira que existe na economia global, que começa a ser enxugada agora. Especificamente nesse caso dos fertilizantes, o que complica a nossa situação é o fato de que importamos cerca de 80% de todos esses insumos que usamos em nossa produção agrícola, o que nos deixa um pouco mais preparados, né, para esse aumento de preços que a gente verificou, são o avanço da agricultura de precisão ou minimamente de técnicas e sementes que demandam um uso menos intensivo de certos fertilizantes e insumos nessa área, e no curtíssimo prazo, essa redução de compra de alguns países que a Fernanda comentou. Levando em conta que estamos em um boom de commodities e que nosso país é forte produtor em diversas delas, diríamos então que essa recente diminuição nos preços dos fertilizantes é uma bela notícia por aqui. Vamos então nos despedindo do nosso trio favorito, o trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel, é muito bom ter você de volta. Melhoras aí da Covid e te aguardamos aí, né, nas próximas semanas. Muito obrigado, até já, hein? É isso, Caio. É isso, pessoal. Falo com vocês na próxima semana, em que eu espero não estar mais convidada. Muito obrigado também, Renata. Vocês veem aí, né? Renata, nosso correspondente internacional, independente de onde está, agora também colega podcaster, além de estar aqui no nosso glorioso podcast, o Glorioso Terraço Cast, também terá o seu próprio podcast, que obviamente iremos recomendar por aqui. Abraço também embutido aí, Farofinha, nosso querido editor. Muito obrigado, Renata, e te aguardamos aí nas próximas semanas também. Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana, e semana que vem eu espero estar de volta aí com mais notícias, tá bom? Um beijo para todos vocês e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por trazer aí mais uma vez pontos que talvez não estavam tão claros, talvez não estavam sendo tão bem apresentados, mas que importam muito, né? Como você mesma disse ao final da sua apresentação, importam inclusive para o bolso de todos nós. Muito obrigado e te aguardamos aí nas próximas semanas. Bom, é isso. Essa semana foi isso, esse tema super importante que afeta o nosso bolso no final do dia, e espero que tenham gostado. Um abraço. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.